Olá pessoal, mais uma vez super bem-vindos à nossa academia. Estamos aqui dentro da playlist da ISO 31000 falando de gestão de risco. Essa norma tão completa, tão genérica, mas ao mesmo tempo tão apaixonante, né? Porque ela consegue trazer para a gente uma ideia muito consistente de como fazer uma gestão de risco dentro de qualquer segmento, de qualquer tipo de organização. Antes de nós falarmos um pouquinho hoje sobre a estrutura da norma, eu queria pedir para vocês que inscreva-se no nosso canal, dê um like no nosso vídeo se você gostou. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, faz com que o nosso canal se posicione de maneira diferenciada dentro da plataforma e, é claro, quando isso acontece, outros colegas vão ter acesso ao mesmo conteúdo que vocês. Ou seja, é uma forma de nós partilharmos conhecimento, de nós trocarmos ideia e também, é claro, se você tiver uma dúvida, uma pergunta, coloca aqui nos nossos vídeos. Vai ser um prazer para nós estarmos aqui conversando com vocês sobre esse assunto, trazendo um pouco da experiência de outros colegas também nessa questão tão legal que é agregar valor, que é compartilhar conhecimento. Joia? Bom, falando da ISO 31000, dentro da nossa playlist, dando sequência aos nossos assuntos, nós vamos falar um pouquinho hoje da estrutura. A estrutura da norma, ela é um pouquinho complexa. Então, acredito eu que nós tenhamos que fazer aqui 2 vídeos, tá? Para que a gente consiga abordar essa segunda figura presente lá na introdução da ISO 31000. No vídeo passado, nós falamos um pouquinho dos princípios. Então, se você não assistiu, volta, assiste o vídeo anterior, porque é legal essa sequência. Nós estamos indo na sequência mesmo que a norma nos apresenta, porque vai criar na sua cabeça essa ideia mais consistente, ok? Bom, depois que nós abordamos os princípios, nós vamos para a estrutura, como eu falei. Dentro da estrutura, a grande ideia dessa norma é a criação de valor. Inclusive, ela coloca essa informação aqui. Ela fala, ó, criação e proteção de valor. Isso é muito importante, por quê? Porque uma organização ela é um grande corpo, né? E ela tem uma vida própria. Dia desses eu estava em um cliente, estávamos conversando sobre a gestão do conhecimento. O quanto muitas vezes a empresa ela sofre quando um determinado colaborador ele se ausenta. Eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula, que eu digo assim, olha, imagina se você ganhar aí um prêmio na loteria, ou você descobrir que você tinha assim um parente um pouco distante, muito rico, e você recebeu uma grande herança. Você vai embora da organização e com você vai o conhecimento. Então, essa gestão de conhecimento, ela é algo muito crítico dentro das organizações hoje. Por quê? Porque não existe uma forma consistente, as pessoas às vezes não enxergam isso de maneira importante, de entender que a propriedade intelectual da empresa, o próprio nome já diz, é da empresa. Então, quando a ISO 31000, ela traz aqui, ó, a criação e proteção do valor, nós estamos falando um pouco dessa gestão de conhecimento. Porque eu vou ter processos desenhados, eu vou ter processos mapeados, que é um valor daquela empresa, né? Que é uma propriedade intelectual daquela empresa, que é a gestão de conhecimento daquela empresa. Então, nós não podemos falar hoje ainda de estrutura e aplicação de uma norma como essa, se esse valor ele ainda não está mapeado, se a gente não consegue minimamente enxergar quais são os processos existentes dentro de uma organização, ok? Então, começando a falar um pouquinho dessa estrutura, desses valores, a norma vai nos trazer a questão da integrada, ou seja, uma visão integrada. O que é, pessoal, essa visão integrada, né? É quando eu consigo fazer um link entre os processos. Então, no vídeo passado eu falo um pouco disso, eu falo dessa visão integrada. Por quê? Porque essa visão integrada é, inclusive, o último item quando eu estou falando do princípio, né? Então, vejam, eu tenho uma saída lá dentro do princípio que já vai para dentro da estrutura da norma. E essa visão integrada nada mais é do que a gente perceber aquilo que um determinado processo entrega para que o outro comece a funcionar. Então, eu só vou conseguir analisar risco, agregar valor para essa organização, se eu me enxergar como organização, se eu enxergar essa grande engrenagem que é a organização em si, ok? Vamos lá. Uma outra coisa que está lá dentro da estrutura da norma é a questão de a gente vai ter uma organização estruturada e abrangente.
Então, mais uma vez, a norma nos lembra a necessidade de nós entendermos os nossos processos, nós entendemos os nossos fluxos. E eu falei disso num vídeo anterior. Como é que você analisa risco de algo que você não conhece? Extremamente difícil, né, pessoal? Não tem como a gente avaliar risco de algo que a gente não conhece. Então, é necessário que, primeiramente, nós tenhamos essa rotina de estabelecer os nossos processos, de mapear, de estruturar esses processos e de forma integrada, enxergando entradas, processos e saídas. Isso olhando muito para o requisito 4.4, por exemplo, da ISO 9001, para que a gente consiga garantir a estrutura que essa norma realmente ela precisa e que ela traz para a gente, na verdade, dentro das nossas organizações. E aí nós temos aqui, olha, um outro item super importante dentro dessa estrutura, que é a personalização, ou seja, é uma estrutura personalizada. Bom, eu queria encerrar esse vídeo falando especificamente dessa estrutura personalizada. Por quê? Porque quando a gente fala em gestão de conhecimento, cada organização ela tem o seu valor, ela tem exatamente a sua forma de fazer. E isso não é uma forma de bolo. Eu falo muito isso para os meus alunos na qualidade. Eu digo, gente, eu não acredito em nenhum sistema de gestão que é um Ctrl+C ou Ctrl+V. Nós aprendemos com as melhores práticas. E isso eu sou super a favor e eu acredito muito nisso. Mas nós temos que desenvolver o nosso próprio processo. E numa análise de risco, isso é crucial. O entendimento de um processo. Eu lembro que um dia desse eu estava voltando do trabalho e um aluno me perguntando, professora Jaciara, tivemos aí algumas situações de paralisação na nossa planta. Quais são as ações que eu posso tomar? E aí eu falei para ele assim, eu não consigo te pontuar, porque eu não tenho acesso ao contexto da tua organização. Eu não consigo analisar um risco sem entender o teu contexto, sem entender o teu processo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, como é que está o contexto da tua empresa hoje? Quais são os fatores internos e externos que podem te trazer risco? A partir daí você faz a análise desse risco e propõe as ações corretivas. Pessoal, super abraço, nos encontramos no nosso próximo vídeo. Como eu falei, essa parte estrutural da norma, ela é mais desafiadora e aí nós vamos ter que fazer aí uma sequência de vídeos para abordá-la, ok? Mais uma vez, super bem-vindos à Academia Qualiseg e ó, beijo no coração, a gente se encontra por aqui. Até mais!